também quero colocar os riscos que nós estamos submetidos a uma política de paridade de preço de importação que o Brasil vem adotando. Para além das questões de organização que é preciso dar, ou de uma política de estabilização de preços, nós, no Senado Federal, Senado da República, precisa pensar no impacto desta política de paridade de preço de importação para os derivados de combustíveis tem causado na macroeconomia. Nós estamos diante de um pico inflacionário, mesmo no período de depressão econômica, o que reflete que essa política ela interfere diretamente na inflação. Essa inflação aumenta a taxa de juros, e a gente viu a consequência disso, que foi 10,59% de inflação em 2021, mais aumento significativo, voltando o Brasil a ter uma das maiores taxas de juros reais do mundo, certo? Mesmo no período de recessão, de redução da atividade econômica ou de possível retomada, mas isso aconteceu, e o preço dos derivados de petróleo, e essa política ela é um dos principais elementos. E quero aqui lembrar que durante pelo menos 3 décadas o Brasil viveu um processo de indexação da sua economia que foi muito ruim para o país, porque isso mantinha e obrigava o país a manter altas taxas de juros para conter a inflação. Mesmo depois do Plano Real, ainda havia uma cultura inflacionária decorrente dos preços administrados por conta da cultura inflacionária, que obrigava e que tinha gatilhos permanentes de reajuste das tarifas dos preços administrados pelo governo e uma inflação renitente, que obrigava o país a se submeter a altas taxas de juros. E essa política de paridade de preço internacional, em outras palavras, vender gasolina, gás de cozinha, óleo diesel, querosene, todos os derivados de petróleo, combustíveis, considerando o preço do mercado internacional, está submetido à variação do dólar e à variação do preço internacional de um produto que nós temos para atender o mercado interno e exportar, tendo o Brasil capacidade de refinar 100% da sua gasolina, tendo o Brasil hoje todas as suas capacidades, eu acho que é uma temeridade que essa política tem imposto aos brasileiros. Nós estamos impondo aos brasileiros, por conseguinte, diminuição da sua renda em função da inflação, um custo alto para poder girar toda a economia por conta do preço dos combustíveis e todos os derivados do petróleo, e nós estamos 15 também segundos. produzindo na população brasileira um outro problema, que é a redução da capacidade de investimento do Estado, porque o recurso está indo para pagamento da taxa de juros, né, que aumentou bastante, apesar de não estar no teto, mas é dívida que o país, e é mais gasto que o país tem para rolar a sua dívida. Portanto, o tema era fundamental e é fundamental que seja debatido. Espero que a gente consiga aprovar uma proposta que contenha o aumento significativo dos preços, mas eu não posso deixar aqui de tocar em 2 itens que eu acho importante frisar. Primeiro, não é justo com os brasileiros que somente o dividendo da Petrobras seja utilizado, o dividendo da parte pública da Petrobras, é uma empresa inteira, seja utilizado para a composição desse fundo. É importante que esse fundo abranja o conjunto, né? Porque nós estamos falando de um bem que é da sociedade brasileira, o petróleo. A gente passou uma vida, uma construção, criamos o Proálcool para poder não depender do preço internacional dos combustíveis, do petróleo. Nós fomos atrás do pré-sal, desenvolvemos tecnologia,
Tudo isso foi feito ao longo de 40 anos, 50 anos, para poder a gente chegar nesse patamar e hoje estarmos submetidos a esse preço de petróleo e de derivados de combustível, gás, diesel, gasolina, em dólar, indexando, reindexando a nossa economia. Então, acho que essa é uma questão que nós deveríamos repensar, como também não é justo que outras receitas fundamentais para o investimento público sejam colocadas nesse fundo. Se é esse o caminho, se esse é o acordo possível, que eu imagino que a dificuldade do relator para dar conta disso, mas abrir mão da cobrança do imposto de importação para poder criar esse fundo desfigura um pouco o projeto original que eu tomei a iniciativa de apresentar em abril de 2021, porque isso, de certa maneira, não vai resolver o desestímulo ao investimento no refino, na produção, ou seja, nós vamos continuar exportando o nosso óleo, nós vamos continuar exportando os nossos empregos, nós vamos continuar mantendo parte do problema sem solução. Acredito que essa questão ela é central, essa forma de definir o preço do petróleo e dos derivados do petróleo no mercado interno, a gente precisa fazer essa discussão com a clareza do impacto que isso tem na macroeconomia e na saúde econômica do nosso país. Portanto, acho que seria prudente, numa véspera de feriado, a gente avaliar a possibilidade de concluirmos essas discussões na semana seguinte ao Carnaval. Queria cumprimentar o senador Jean Paul, que sei que ele fez um grande trabalho para poder chegar nesse ponto, mas a intenção inicial era que a gente pudesse e que a gente possa rever a base para a geração de tributos, que o senador Euvício trouxe, de certa maneira, essa questão, e não resolver mantendo o problema ainda persistindo. Mas, de qualquer forma, o esforço que ele fez, ele é um esforço meritório, é um esforço de muito trabalho para chegar num consenso, num acordo, mas eu pediria aos nobres colegas que a gente pensasse mais na macroeconomia, que nós pensássemos no impacto que isso tem na vida dos brasileiros, nas políticas públicas, em tudo que essa política de paridade de preço de importação tem causado no Brasil e na vida dos brasileiros, principalmente dos mais pobres, que perderam poder de compra, do setor produtivo, que aumentou o seu custo, que gerou inflação, que gerou aumento de taxa de juros. Essa é uma política catastrófica para a economia brasileira, que vem se reproduzindo há pelo menos 5 anos ininterruptamente. Obrigado, senhor presidente. Representantes do governo, senador Carlos, que disseram claramente para os senadores: precisamos que vocês trabalhem uma solução, porque nós não temos. Nós acreditamos que o mercado vai regular isso e vai dar tudo certo. E nós não vamos intervir no preço. E nós saímos aqui no nosso trabalho, consultando um ao outro, fazendo trabalho de consultoria, buscando soluções, e colocamos um ovo em pé, que é, ao invés de ficar discutindo quem reduz mais imposto, usar as receitas extraordinárias que o próprio governo, o senador Omar Aziz acabou de chamar a atenção, que o próprio governo federal e também os governos do Estado, a justiça seja feita, recebe pela alta dos preços do petróleo e pelo preço escorchante que cobra dos cidadãos e de nós todos, usar esses recursos para mitigar os efeitos da oscilação dos preços internacionais e a volatilidade. Quem buscou a solução foi o Congresso Nacional. O Ministério, tive reunião com eles em dezembro, pediram a mesma coisa para adiar aqui, por causa do leilão do pré-sal, porque tinha um imposto de exportação para discutir, não ia dar tempo, ia assustar os investidores, aquela coisa toda. Adiamos de dezembro para janeiro. Acordamos janeiro, presidente, com a ligação e com uma entrevista do presidente da Câmara dizendo que o Senado estava parado com a solução do preço dos combustíveis. Queremos acordar o Carnaval também com essa chamada de atenção, não do presidente da Câmara agora, mas da opinião pública,
Então é isso que nós estamos propondo aqui. Eu acho que a gente pode ir adiante, fazer o trabalho que nos cabe e a Câmara fará. Quem tiver atrasado, quem perdeu o bonde da história, pegue lá na Câmara e altere esse projeto. O Ministério, como eu volto a repetir, quer dizer, isso é um pleonasmo, mas volto a dizer, 20 de abril de 21, essa solução está na mesa. Não foi alterada de lá para cá, é a mesma. O Ministério não apresentou nenhuma fonte adicional, nenhuma ideia de fonte, nada. Todas surgiram no âmbito do Senado. Obrigado, senador Jean Paul. Para concluir. Na verdade, não estou aqui aceitando até, infelizmente, com toda a cordialidade que nos cabe nessa casa, eu posso até ser voto vencido, mas não estou de acordo com o adiamento. Então, que o líder venha aqui e diz que ó, temos necessidade de adiar por causa disso, falta a gente discutir isso, porque, pelo que eu percebo, inclusive, a partir do Ministério da Educação, não está posta esse debate mais prioritários, ao contrário. O que vem de lá do Ministério da Educação é um problema que se cria, inclusive, na negação do avanço da educação, inclusive superior do nosso país. Aqui nós temos gente de todos os partidos com autoridade, de todos os setores da educação, inclusive a privada, né? Então, eu acho que o líder do governo precisava justificar para nós aqui em plenário qual a justificativa principal para adiar esse debate tão importante, tão premente que nós, por exemplo. Então, eu quero solicitar aos autores e o relator de a gente que mantenha o debate e a aprovação desse projeto importante, porque trata-se da recuperação e da valorização e do papel da educação, que tem não só na educação, mas também no projeto de desenvolvimento educacional, humano, econômico do país.